Bem, irmãos, nós temos escutado falar sobre edificação e nós temos percebido que esse assunto tem queimado no coração de muitos irmãos. E queimou no meu também, tem queimado no meu. E por isso que nós cremos firmemente que é do Senhor que tem vindo para nós, para vários irmãos, esse encargo, né? E como diz o nosso irmão Décio, tem colocado, Deus quer Jerusalém como uma cidade compacta, unida. E nós queremos isso também. Agora, irmãos, é interessante que nós estamos participando do trabalho de edificação, mas nós também seremos edificados. Você também será edificado. Eu também serei edificado. Todos nós precisamos ser edificados. Quando você se batiza, quando você aceita Cristo como seu Salvador, você não é uma pedra pronta para o reino, você não está pronto ainda. Exceto alguns, como o ladrão na cruz, ele não precisou passar um tempo de carreira terrestre. O ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus, ali mesmo ele se converteu e logo depois foi tomado. Ele não teve, como nós, uma carreira de vida de treinamento. Mas nós temos falado, irmãos, de edificação há alguns meses. Só que a pergunta que eu tenho me feito, e eu vejo alguns irmãos fazerem também, é: sim, mas afinal de contas, o que é edificação? Quando é que a edificação ocorre? Irmãos, eu peço que os irmãos abram, por favor, as suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 4. Vamos ver quando é que a edificação acontece. Gálatas capítulo 4. Por favor, vamos até o verso 19. Veja quando é que a edificação acontece em mim e em você, em todos nós. Gálatas 4:19, todos acharam? Amém. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmão, a edificação, obrigado, irmão. A edificação acontece quando Cristo é formado no seu caráter. Amém? No meu caráter, na minha personalidade, no seu caráter, na sua personalidade. A edificação só acontece quando Cristo é formado numa pessoa. Por que isso? Porque a personalidade perfeita, a imagem e semelhança de Deus, ela foi perdida no Éden. Lembra? O que foi que ele disse no Éden? Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não foi assim que ele criou Adão? Ele não criou Adão dessa forma? Mas essa personalidade, esse caráter foi perdido no Éden, com o pecado. E agora, o trabalho do Senhor, o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo é fazer com que o homem seja regenerado em Cristo. E o homem só vai ser regenerado quando o caráter do Filho for formado em nós. É aí que ocorre a edificação. Enquanto isso não acontecer, enquanto isso não acontece com um cristão, ele ainda vai precisar ser trabalhado pelo Senhor. E o Senhor, ele não vai desistir de edificar você. Se você está no corpo de Cristo, nem pense, irmão, que o Senhor vai desistir de lhe edificar.
Você não vai ter como fugir disso. Eu não tenho como fugir disso, não tem como escapar. Lembra de Jonas? Jonas não tentou fugir? O Senhor foi atrás dele. E com você o Senhor vai fazer, e comigo a mesma coisa. Ele não vai desistir de edificar a igreja dele. Vamos pedir ao Senhor, irmãos, que nos dê uma ajuda nessa manhã. Amém? Ó querido Pai, em nome de Jesus, ó, se conosco essa manhã, Senhor. Nós compreendemos a fraqueza de todos nós. Compreendemos a fraqueza do que fala, a fraqueza dos que escutam, Senhor. Pedimos que o Senhor nos cubra com a Tua misericórdia essa manhã. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos edificados por Ti, não por mim. Ó Deus, tem misericórdia de nós essa manhã. Traz a Tua edificação. Nós precisamos dela. E sabemos que ela vem através do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. O Senhor, Ele não vai desistir de edificar a igreja. Ele vai fazer isso. E a gente vai perceber agora, irmãos, como é que o Senhor faz isso, né? Por favor, abram suas Bíblias em João 16, verso 13. Uma das evidências que o Senhor, ele não vai desistir de fazer isso. Repare. João 16, 13. Olha o que é que diz sobre você e sobre mim. Quando vier, porém, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. Ele vai fazer isso. Agora, a maneira como o Senhor faz isso, irmão, é que é a grande questão. Parece que nós aceitamos a edificação, correto? Parece que nós aceitamos ela de bom grado. Mas os irmãos vão perceber que nem sempre é fácil aceitar a edificação. Os irmãos querem ver um exemplo de edificação em miniatura? Os pais e os filhos. Os filhos aceitam a edificação sempre? Que você, pai, aplica no seu filho? Nem sempre. Então, ao longo de 15, 20 anos, nem sempre os filhos aceitam a edificação. Quem é pai sabe disso. Eu não sou pai ainda. Né? Mas quem é pai sabe muito bem. É um trabalho que é feito durante anos. E nem sempre os filhos aceitam de bom grado. O objetivo de um pai humano, um pai imperfeito, um pai pecador, é de que o jovem seja um jovem, um homem ou mulher de caráter. Não é isso, pai, que você quer? Não é isso, mãe? Muitos pais, eles não querem que os filhos necessariamente ganhem muito dinheiro. Eles querem que os filhos sejam meninos e meninas de caráter. E o objetivo do Senhor também é esse, na edificação. Ele quer que nós tenhamos o caráter do seu filho impresso em nós. A gente, irmão, pode imaginar Adão como uma forma. As mulheres, elas conhecem isso. Porque trabalham na área de cozinha. E irmãos que trabalham na área também, veja só. Um bolo, ele, para ser cozido, formado, você precisa jogar a massa do bolo numa forma, correto? Eu não entendo muito bem, mas vamos lá. Precisa ser jogado numa forma. Se a forma do bolo tiver uma amassão, uma moça, o que vai acontecer com
todos os bolos que forem feitos com aquela forma, os bolos vão sair amassados. Correto? Estou errado, irmão? E as pessoas vão perguntar: por que esse bolo está com esse amassão aqui? A forma original, Adão, ela sofreu uma amassão, uma moça pelo pecado. Os bolos não nascem perfeitos. Nós viemos dessa forma imperfeita. Para que os bolos sejam perfeitos, é preciso de uma nova forma. Não é isso? As donas de casa vão substituir. Essa forma está amassada, não presta. Os bolos vão sair amassados. Então vem a nova forma e agora a massa vai ser jogada numa forma perfeita e os bolos vão sair geometricamente perfeitos. Não é isso? Jesus é a nova forma. Ele é a nova forma na qual nós somos derramados, despejados, para que sejamos conformados e ficarmos perfeitos. A forma original está estragada. E como é que você vê isso? Olha os noticiários de televisão. Não vou nem nominar aqui, irmãos, porque não vamos dar ibope à obra do inimigo nem à obra do pecado. Mas nós estamos cansados de assistir nos programas de TV, de rádio, essa forma imperfeita. Nós estamos cansados disso. Quanta coisa, irmão. Nós temos assistido, quanta coisa. E os incrédulos, aqueles que não creem em Cristo ainda, eles não entendem por que as pessoas, nos noticiários, fazem aquelas coisas horríveis. Por quê? Porque a forma está imperfeita, a forma de Adão. Por isso o mundo aí fora, irmãos, está desse jeito. No trabalho de edificação, nós temos sombras na Escritura de como é que vai ser esse trabalho da parte do Senhor. E vamos ver, irmãos, como é que Deus faz a edificação em alguém que Ele quer preparar. Os irmãos já ouviram falar que nós vamos julgar anjos? Lembram disso? Vocês julgarão anjos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6. Confere? Nós vamos julgar anjos, né? Então Deus tem uma grande obra para cada um de nós. Os irmãos já ouviram falar que nós somos reis e sacerdotes? Irmãos, mas para chegar até lá, Deus vai ter um trabalho com cada um de nós. Os irmãos já ouviram falar que nós estamos assentados nas regiões celestes? Mas só que para você chegar até lá, vai ter um trabalho, irmão. Não vai ser fácil, não. Os motoristas, eles sabem que um bom motorista, ele é formado por muitos desafios. Um motorista que ele não é desafiado, ele não é um bom motorista. Então, quando você vê um motorista experiente, é porque ele já passou por muitas situações. E isso vai aprimorando os reflexos dele, não é, Milton? Não é, Pô? São motoristas aqui, eles sabem muito bem disso. O motorista novinho, o pessoal não confia muito. Por quê? Porque ele não passou por muitos desafios, ele não foi desafiado. E nós, como reis e sacerdotes, e nós que julgaremos anjos, será que não teremos que passar por situações, por desafios, para sermos preparados para isso? Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Veja como é que Deus prepara uma pessoa para uma grande obra. Como é que Ele prepara para um grande trabalho? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Já já nós vamos ver como é que Deus prepara. Olha como é que Deus prepara uma pessoa. Como é que Ele edifica. Olha como é o trabalho de edificação de Deus. E não é muito fácil a gente aceitar isso, mas vamos lá. Vamos verificar como é que Deus preparou um homem para uma grande obra.
Ele começou a preparar esse rapaz quando era menino. Ele era um menino quando Deus começou a edificar esse rapaz para a grande obra que Deus tinha para ele. E Deus vai fazer a mesma coisa com você. Vai fazer a mesma coisa comigo. Há uma grande obra, irmãos, que espera a gente à frente. Ela já está diante de nós, mas nós precisamos estar preparados para ela. Veja em Gênesis 37:1. Olha só. Aqui no cabeçalho diz assim: a história de José. Né? Isso aqui quem colocou foi a equipe de tradução. Gênesis 37:1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Aí vem: tendo José 17 anos, guarda essa data, guarda essa idade aí, irmãos. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Esse menino tinha 17 anos, quando Deus olhou o coração dele e viu que ele era o menino certo, ele seria o homem certo para uma grande obra à frente. E aí Deus começou a edificar José. Olha o que Deus fez com ele, ó. No verso 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Ou seja, o feixe de José se levantou e os outros feixes dos irmãos ficaram em volta. E os feixes dos irmãos fizeram isso, ó. E o de José ficou lá. Como é que os irmãos de José interpretaram isso? Verso 8. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Irmão, talvez você receba testificação de Deus que para um determinado serviço, para uma determinada obra, você seja a pessoa correta. Talvez você receba isso. O Senhor, Ele pode incutir em seu coração de que você foi escolhido para um determinado serviço, você foi escolhido para uma determinada obra. E o Senhor pode testificar isso no seu espírito de uma forma que nós não sabemos como é. Através de sonhos, através de situações, de circunstâncias. E no caso de José aqui foi sonhos. E ele conversou isso com os irmãos, ele teve comunhão com os irmãos e ele disse: olha, eu vou ter uma posição em relação a vocês, uma posição de liderança. Os irmãos de José não acreditaram. Repare, o Senhor já estava começando a obra de edificação nesse menino de 17 anos. Os meninos então começaram a urdir contra José um plano maldoso, estavam enciumados. Né? E um determinado dia, como diz lá no verso 18, José vinha vindo e, repare só, verso 18 de Gênesis 37. De longe, o viram e antes que que José chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Olha, lá vem o sonhador. Aí disse o verso 20: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. 21. Mas
Rúben, ouvindo isso, livrou-o da mão dos irmãos deles e disse: não lhes tiremos a vida. Rúben, mais velho, ele decidiu e conseguiu influenciar os irmãos a que José fosse jogado numa cisterna funda e não fosse morto. Ali começou o trabalho de edificação. Irmãos, já imaginou se o Senhor faz isso com você? No trabalho de edificação, ele já começa jogando você numa cisterna funda. Você já se imaginou, irmãos, em situações assim, em que você está como que numa cisterna funda? Seja por trabalho, seja por situação familiar, seja por alguma situação que está te afligindo. Você já se sentiu dessa forma? Parece que você está numa cisterna funda, parece que não tem saída. Irmãos, isso pode ser já o começo do trabalho de edificação. É fácil aceitar a edificação de Deus? Não necessariamente. E a forma como o Senhor vai te edificar, irmãos, pode ser de uma forma que você não se sinta inicialmente muito bem. Ele edifica do jeito que Ele quer. Ele faz com a gente, conosco, da forma como Ele quer. E se Ele quer começar o trabalho com você, comigo, jogando a gente numa cisterna funda, e isso for para a nossa edificação, vai ser assim. E não parou por aí a situação de José, né? Depois de jogado numa cisterna funda, aí veio outra situação. 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas. Vinha de Gileade com camelos que traziam aromas de bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então eles estavam lá, já tinham jogado José na cisterna, estavam lá, pronto, deixa ele lá. E aí eles viram uma caravana, né? Para não tomar muito tempo, eu vou adiantar aqui. E um dos irmãos deu a ideia, né? Um dos irmãos deu a ideia e disse assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele e vender para os ismaelitas, né? Judá. Vamos vender ele. Ora, além de ter sido jogado numa cisterna, José agora ia virar escravo. Olha, irmão, como é o trabalho de edificação de Deus. Tem situações, irmãos, tem situações de trabalho que nós estamos, tem trabalhos que nós precisamos fazer para nos sustentar, que às vezes parece que nós somos escravos. Eu conheço irmãos que não têm nem tempo de reunir. Tem irmãos que não têm nem tempo mesmo de estar conosco nas conferências, nas nossas comunhões. Quando a gente pergunta, cadê aquele irmão? Está no trabalho. Muitas das vezes, no trabalho de edificação do Senhor, talvez nós estejamos em situação em que parece que nós somos escravos. Mas repare, isso é parte do trabalho do Senhor. É assim que Ele trabalha. E nós temos que aceitar. É fácil aceitar? Não é fácil. Mas se você começar a considerar que muita coisa que acontece com você é parte do trabalho de edificação de Deus, comece a pensar nisso, irmão. Comece a identificar que dificuldades que você passa é parte do trabalho de Deus, trabalhando na pedra, aparando a pedra, trabalhando com ela, para que esteja pronta para o grande objetivo que vem à frente. A forma dele trabalhar é assim. Depois de ser feito como escravo, José, ele passou por situações, né? E aí você vê que no verso 39, ele foi levado para o Egito, né? E olha o que aconteceu no verso 39, veja só. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capítulo 39, me perdoe, irmão. Obrigado, irmão Luciano.
Me perdoe, irmãos. No capítulo 39, olha mais uma experiência de José no trabalho de edificação de Deus na vida dele, e que serve de sombra para nós. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então agora José foi comprado por outro senhor. Então mudou de emprego, por assim dizer. Ele estava como escravo para os ismaelitas. Depois mudou de trabalho. Parece que esse trabalho, irmão, ia ser melhor para José. Olha só o que aconteceu com ele, ó. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar, esse é o verso 2 e 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele, Potifar, o pôs como mordomo de toda a sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Repare, irmãos, parece que José foi para uma situação melhor, não foi? Ele agora já não era só um simples escravo, ele agora já era gerente, ele agora já era administrador. Então, puxa, parece que a minha situação vai melhorar. Aquele problema que eu passei como escravo, mas olha o que é que Deus estava aguardando para José no trabalho de edificação. O verso 7 do capítulo 39. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Aí começou o problema. E ela ficou insistindo nisso. Não foi uma vez só, não. Ela ficou insistindo várias vezes. Quando chegou lá no verso 13, como nós vamos ver aqui, ela percebeu que numa determinada oportunidade não tinha ninguém na casa. Ela tentou segurar ele à força e José fugiu. Verso 13. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Mais tarde, quando Potifar chegou, foi comunicado a ele o que José tinha feito, e José foi aí acusado de assédio sexual no local de trabalho. Algumas pessoas colocam que não, estupro. Ponto. Não sei qual é a definição aqui, mas ele foi acusado de assédio sexual. Então, e agora, irmãos? Para quem estava como gerente, quem pensou que a situação tinha melhorado, agora voltou tudo de novo para estaca zero. É assim, irmãos, que Deus trabalha. Eu não sei que situações Ele vai usar com você. Eu não sei que situações você está passando. Mas o Senhor, Ele tem um trabalho de edificação. E o que nós vamos ter que passar para que isso ocorra, nós não sabemos o que é. O que nós sabemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, irmão, nós não sabemos aqui, né, o que é que cada um está passando. Nós não temos. Alguns irmãos nós sabemos sim, porque temos comunhão e nós estamos sabendo. É problema no aluguel, é problema muitas vezes com o marido, é problema no trabalho, é irmãos que estão em luta até mesmo para casar e não estão conseguindo há anos. Não sei qual é a situação que você está passando, mas encare que talvez seja parte do trabalho de Deus na sua vida. Quando José foi lançado no cárcere, acusado de assédio sexual ou estupro, como queiram, o
Então a situação dele piorou. Mas aí, quando ele chegou no cárcere, o carcereiro percebeu que ele era uma pessoa de talento, não é? E colocou José numa posição, de novo José subiu. Os irmãos reparou, sobe e desce? Sobe e desce? Nós já ouvimos de irmãos nossos aqui que já tiveram essa experiência, né? Então, irmão, se você passa por uma situação de sobe e desce, repare, né, como o Espírito Santo fica trabalhando. Momentos de alegria, de efusão, e momentos de aparente derrota. Aparente derrota. Então José foi de novo colocado como gerente. Novamente, pronto, a situação está boa. E além disso, de ser colocado como gerente, apareceu uma situação em que José tinha a oportunidade de alçar voos mais altos, de crescer mais e se livrar daquela situação. Tinha 2 companheiros de cela dele que tiveram um sonho, né? Todo mundo conhece essa história. E José conseguiu interpretar o sonho desses homens, né? Um era o copeiro do rei e o outro era padeiro. E José disse a um deles, veja lá no verso 14. Olha o que José disse a um deles, companheiro de cela a quem José tinha interpretado o sonho. Ele sabia que esse companheiro de cela ia postar-se perante Faraó. Aí ele disse assim, 40, 14, por favor. Gênesis 40, 14. Olha o que é que diz, Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. Surgiu uma oportunidade. Se você conhece alguém que trabalha junto com o dono da firma e você faz um grande bem, é nada de mal, irmão, você pedir, olha, fala lá com o chefe que eu estou aqui para ele lembrar de mim, para promoção e tal. E aí, o que é que o rapaz faz? Ah, sim, não, vou lembrar de você. Não, você, claro, pô, você interpretou o sonho, rapaz. Você fez uma coisa muito boa para mim. Poxa, finalmente parece que José agora ia alçar um voo mais alto. Aí o trabalho de edificação de Deus vem novamente. A maneira de Deus trabalhar a pedra bruta. E o que é que acontece, irmãos? Versos 22 e 23 de Gênesis 40. Mas ao padeiro, chefe, enforcou como José havia interpretado. Correto? 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Veja no verso 41, quanto tempo esse esquecimento custou. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Ponto. Mais 2 anos. Tem algum projeto em sua vida em que você queria adiantar e que aconteceu alguma coisa que atrasou mais 2 anos? A irmã quer que o marido se converta, mas está demorando, né? O irmão quer sair do aluguel, mas não está conseguindo. A irmã quer encontrar um irmão para se casar, mas não aparece. O tempo está passando. O irmão está precisando de um emprego, de um trabalho, mas o tempo está passando. E quando parece que você finalmente será lembrado para aquele emprego, a pessoa que foi tão efusiva, não, eu vou me lembrar de você, se esquece de você por 2 anos. Os irmãos já perceberam como é que o Senhor trabalha? Isso faz parte, irmão, do trabalho do Senhor, de edificação. É assim. E às vezes, irmão, a impressão que tem é que você tem altos e baixos. Altos
e baixos. Às vezes as coisas parecem que estão indo bem, daqui a pouco, de repente, o caldo entorna. E aí parece que todo o progresso que você fez retornou de novo. Quantos de nós aqui, irmãos, já tivemos altos e baixos? Irmãos que passaram por disciplina, ou que estão passando por disciplina, também estão enfrentando situação. Irmãos que não estão fazendo nada de, aparentemente, nada de errado, passam também por situações. Mas o que é isso? Eu não mereço passar por isso. Por que eu tenho que passar por isso? Foi testificado a mim que Deus tem uma obra para mim. Eu tive sonhos. Eu tive um sonho de que eu estaria numa situação melhor, numa situação elevada, e está acontecendo tudo isso com a minha vida. Faz parte do trabalho de edificação de Deus. E esse trabalho, irmão, rendeu fruto. Esse trabalho rendeu fruto para o Senhor. Quando finalmente José escapou dessa situação, quando ele saiu dessa situação, veja o fruto que foi produzido em José. Veja no capítulo 45. Veja o fruto que foi produzido para a edificação. Capítulo 45 de Gênesis. Olha o que foi produzido no coração. Olha o que foi produzido no caráter de José. 45:1. Ele já estava no processo de se revelar para os irmãos. Quem ele era, né? Os irmãos dele que tinham vindo de Canaã. 45:1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Porque ficaram atemorizados perante eles. Verso 4. E disse José a seus irmãos: agora vocês vão ver a minha vingança e o que eu vou fazer com vocês. Não foi isso não, irmão? O trabalho que foi feito no coração de José não resultou em ele agora ter oportunidade de se vingar? Não. Tudo o que ele passou por causa daqueles 11, era agora o momento dele fazer o quê? Bom, agora que vocês estão aqui, vocês sentirão o peso da minha mão. Não é isso? Mas, irmãos, olha como estava o coração dele. Olha como estava o coração de José. 4. Disse José a meus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5. Olha que bonito, irmãos. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós. Oh, irmão, ele compreendeu por que ele passou toda aquela situação. E o fruto que foi produzido nele foi o quê? Acréscimo de Cristo, acréscimo do caráter de Cristo na vida de José. Cristo cresceu em José, embora Cristo não tivesse vindo aqui ainda à terra, mas figurativamente falando, foi acrescido Cristo, foi somado Cristo na vida de José. Houve edificação, amém? Houve edificação. Depois de tudo o que ele passou, o coração dele não estava cheio de raiva, não estava cheio de ódio. O que é que você está passando, irmãos? Nesse momento, seu coração está amargurado? Seu coração está cheio de raiva, de ódio, de mágoa? Por tudo isso que você está passando? Será que no momento em que você estiver numa situação favorável, você vai espalhar graça
misericórdia, bênção. Ou agora que eu estou numa situação boa, agora que eu consegui comprar um carrinho, aqueles irmãos que andavam de carro, que nunca me davam carona quando eu vinha para a reunião, eles agora vão ver. Agora que eu estou trabalhando, os irmãos vão ver, eles agora vão ver. Aqueles que... Não, irmão. Distribua graça. Distribua misericórdia. Houve edificação. Esse é o trabalho do Senhor. O trabalho dele é assim que ele trabalha. Os irmãos já repararam? Agora, irmãos, por favor, vejam no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. Como é tão certo assim a forma como o Senhor trabalha. Hebreus 12. Veja a partir do verso 6. Olha se não é assim que acontece. Ó. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor nada deixa acontecer a quem ama, e nada de mal faz a todo filho a quem recebe. Oi? Deixa eu botar o óculos direito aqui, irmãos, porque eu sou míope. Ah, sim. Não, repare. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ó, irmãos, está vendo como ele faz? Está vendo, irmãos, como ele faz com você? Está vendo como ele faz comigo? Há quanto tempo você está com esse problema? Há quanto tempo, irmão, essa situação está te incomodando? Lembra de José, irmão. Ó, altos e baixos. Tem momentos que estava lá no alto, daqui a pouco desce. Ele açoita. E isso tem um fruto. Vamos ver qual é o fruto? Qual foi o fruto em José? Passou a liberar graça, perdão e misericórdia. Olha o fruto aqui que Deus quer também para nós com a edificação dele, ó. 7, Hebreus 12, 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Tem problema acontecendo em sua vida? É porque você é filho. Tem coisas acontecendo com você, você está andando certo, você está andando direitinho, você é honesto, você é uma pessoa que está fazendo as coisas de acordo com o Senhor. Claro, com base no seu esforço, porque nós não somos perfeitos. Mas parece que a coisa desanda, irmão. Parece que a coisa emborca. É porque nós somos filhos. E eu não sei, nós não sabemos qual a situação que Deus vai usar para nos disciplinar, para nos açoitar, para nos corrigir. Olha o verso 9. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, nossos pais humanos, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. O que você está passando no momento não é motivo de você ficar alegre, claro que não é. Mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ó, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Depois de um tempo inteiro de sofrimento,
você ainda tem um coração de graça. Você ainda tem um coração de amor. Irmãos que enfrentam situação de doença, tem irmãos que só andam no hospital o tempo todo. E muitas vezes, irmãos, nesses irmãos a gente percebe uma força que às vezes poxa, mas esse irmão passa por essa situação, mas olha a força que tem dentro dele. Aquilo ali é o trabalho de edificação do Espírito. Se você, irmão, já esteve nos hospitais, já teve que ir para emergência, já teve que ficar lá, preso, internado, não pôde entrar em comunhão com os irmãos, passando por processos cirúrgicos, pode ser o trabalho de Deus na pedra, o Senhor trabalhando na pedra. Às vezes, irmãos, o que Deus quer é que a gente vá para o deserto. Sabe para quê? Deuteronômio capítulo 8. Tem situações, irmãos, que às vezes é como se você estivesse num deserto. E quem é que manda o povo dele para o deserto? O próprio Senhor. Veja em Deuteronômio 8, para que serve o deserto? Deuteronômio capítulo 8, verso 2. De Deuteronômio. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou ao deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus faz isso com a gente? Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Tem alguma situação, irmão, em que figurativamente você tem fome de que seja resolvida? E te sustentou com maná, né? Verso 3. Que não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Irmão, Ele humilha você. Ele humilha a nós. Deus faz isso sim, é parte da disciplina. Isso traz fruto, para que nós não sejamos filhos mimados. Conhece alguma criança mimada? Alguma criança que o pai ou a mãe não dá correção? Oh, quão triste é ver uma criança mimada, irmãos. As irmãs do serviço de criança devem conhecer muitas crianças que, às vezes, elas ficam olhando, poxa, essa menina ou esse menino precisaria de correção. Olha como ela chegou aqui. Criança que bate nas outras. E aí a irmã reclama e diz, não, minha mãe mandou eu fazer isso. Se ele me batesse, minha mãe mandou descontar. Está ensinando o filho a liberar graça? Está ensinando o filho a liberar misericórdia? Está ensinando o filho a liberar perdão, como José? Nós, irmãos, temos que imitar ao Senhor. É Ele que deve ser imitado. O pai que corrige o filho. Olha como fica o caráter do menino quando cresce. E eu, meus irmãos, eu fui criado debaixo de... Desculpa a expressão, irmãos. Eu fui criado debaixo de pancada. Na cinta. Fui criado assim. Minha mãe não deixava eu sair para brincar com os meninos. Naquela época, né, que drogas não estava, né? Década de 70. E debaixo de pau. Era assim. E outra, tinha que lavar os pratos. Tinha que arrumar a mesa quando ela chegasse do trabalho. Tinha que varrer a casa. Quando minha mãe chegava do trabalho... vasculhava tudo. Tá bom, hoje não apanha não. Criado debaixo de pau, os meninos da rua, meus colegas, diziam, né? Pô, fica preso, não sai para brincar não.
Irmãos, isso gerou fruto. Não querendo me engrandecer, mas viver na cinta não teve problema nenhum para mim. Não estou aleijado, não me tornei deprimido, não me tornei introspectivo, depressivo. Pô, ele está lá no canto. Ele sofreu muito quando era pequeno. Não, irmão. A disciplina é boa. E o Senhor faz isso. O mundo, irmãos, está dessa forma aí fora, porque muitos pais não aplicam a disciplina nos filhos. Limites. Limite. Não é tudo que o filho bota o olho que tem que comprar. Não é quando o filho esperneia que tem que atender tudo. Tem um programa de televisão, Super Nani, eu nunca mais vi passar. Já assistiram aquilo ali, irmão? Acho que na internet, no YouTube, os irmãos podem achar. Muitos pais podem encontrar lá. Digita lá no YouTube, Super Nani, SBT, não sei se é isso. Os irmãos vão encontrar lá várias situações, irmãos. E no fim das contas, sempre é a mesma situação. Pais que não corrigem os filhos. Pais que não apresentam a disciplina. Porque para José não teve boa vida. José não andava em barzinho. José não andava em restaurantes. Nada de errado, irmão. José não andava em restaurante. José não andava em shows. Olha a forma que Deus achou para edificar esse homem. Com 17 anos, José não andava em boate. José não pulava carnaval. Deus não deixou. Oh, que pai duro, né, irmãos? Como é que ele treina um menino com 17 anos dessa forma? E se os irmãos observarem no livro de Gênesis, voltando de novo, olha no livro de Gênesis, como foi que acabou a situação de José. Veja em Gênesis capítulo 41. Veja só. Ele começou o treinamento com quantos anos? 17, era adolescente. O treinamento do Senhor naquela pedra começou com 17 anos. Vamos fazer a conta que a gente vai ver quanto é que dá. Veja Gênesis 41, 46. Gênesis 41, 46. Olha quando terminou o treinamento. E a gente não quer sofrer nem um ano, né? Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Irmãos, o treinamento desse menino começou com 17 anos. A edificação de Deus na vida desse rapaz começou com 17 anos e terminou quando ele tinha 30. Sem direito a bares, a restaurantes, a festas, a shows. E o jovem hoje cristão se acha preso. Tem jovem que foi criado no evangelho que acha que está preso. Alguns, né? Não podemos dizer todos. Com 30 anos. Foi que ele assumiu a posição para a qual Deus o tinha preparado. Quantos anos são? 13. 17 para 30, 13. Quantos anos você está passando a situação que está te afligindo? Faz quanto tempo que você quer que o seu marido se converta? Faz quanto tempo que você está no aluguel? Quanto tempo tem que ainda não terminou a casa? Quanto tempo tem, irmão, que essa situação te aflige? Quanto tempo tem que essa situação se arrasta por anos? Quanto tempo tem, irmãs, que estão aqui solteiras, não apareceu um varão ainda, mandado por Deus? Cadê? Quantos anos tem? Esperando. Quanto tempo também você, irmão, espera uma varoa? Há quanto tempo essa situação se arrasta? Quanto tempo que você quer que seu filho se converta ao Senhor?
Volte para os caminhos do Senhor, e isso magoa teu coração. Faz quanto tempo que você trabalha informalmente, seu emprego fixo, e você até quer sair dessa situação? Quanto tempo tem que você quer estruturar seu negócio e não consegue? Eu não sei, irmão, qual é a situação que está afligindo você, mas isso pode ser parte do trabalho do Senhor na pedra, a pedra bruta sendo trabalhada. E quem somos nós para contestar a forma de Deus trabalhar? Olha só, irmãos, a maneira como o Senhor trabalha na nossa vida é interessante. O apóstolo João, ele foi conhecido como apóstolo do amor, não é isso? Ele foi o apóstolo que recostou o peito de Jesus. Era o apóstolo de quem Jesus gostava. Ele foi aquele que Jesus disse: se eu quiser que ele viva até eu voltar. E Pedro, o que é que isso te interessa? Quando João estava com, segundo a tradição fala, 90 anos, sabe o que aconteceu com João? Ele recebeu uma tremenda revelação de Deus, uma maravilhosa revelação de Deus, uma das revelações mais impactantes da Bíblia, uma das revelações que até hoje os cristãos estão impactados. João recebeu o Apocalipse. Sabe onde ele recebeu essa revelação? Preso. Idoso, com 90 anos de idade. Aparentemente, pelos cálculos, ele tinha mais de 60 anos de serviço a Deus. E no final da vida, Deus pega esse homem velho e coloca num presídio. Não já viram como é que Deus trabalha? Já percebeu a forma como o Senhor trabalha com nós? Irmãos, que estejamos preparados e com o coração receptivo à edificação de Deus. Que nós possamos aceitar a edificação dele. Que nós tenhamos um coração que nós possamos aceitar as situações. E agora, irmão, quando nós sairmos daqui e formos encarar essa semana braba aí à frente, essa semana que nós temos à frente, você possa suspirar e dizer: não, é para meu crescimento. Eu estou passando por isso, é para crescer. Até mesmo, irmãos, aqueles que não se converteram ainda, que estão entre nós. Tem pessoas que não se converteram. Marido, né, que não se converteu. Mas Deus também tem um grande trabalho na vida daqueles que ainda não aceitaram a Ele como Salvador. Parece que não, né? A pessoa não se converteu ainda. E está lá, do jeito dele. Parece que Deus não tem interesse nessa pessoa para edificar. Mas não é bem assim não, irmãos. Veja Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 1. 4 não. Veja em Gálatas capítulo 1, que até mesmo aqueles que não se converteram, Deus está de olho neles. No trabalho de edificação. Gálatas 1, 15. Nós lemos isso no grupo, não foi, irmão Lia? Gálatas 1, 15. Olha só, até aqueles que ainda não se converteram, Deus também vai trabalhar, vai edificar. Claro, terão que aceitar Cristo como Salvador. Mas veja Gálatas 1, 15, ó. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Eu vou ler do 14, irmãos, para ficar com sentido, né? Parece que a gente lendo do 15. Ó. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me em relação, né, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Agora vem o 15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim.
Então repare, Paulo, ele era uma espécie de nazista para os cristãos. Desculpa, irmãos, o peso da expressão. Mas a especialidade de Paulo era caçar crente. Paulo era especialista nisso. Caçar crentes e abater. Caçar cristãos e matar. Essa era a especialidade dele. E ele era zeloso nisso. Imagine que esse homem, antes de nascer, no ventre da sua mãe, o Senhor já estava de olho nele. Tem algum parente seu que parece que não vai se converter de jeito nenhum? Irmão, isso pode ser só apenas uma aparência. Deus, um dia, toca no coração dele, toca no coração dela, e ela se torna um instrumento nas mãos de Deus. E Deus vai usar o que Ele quiser no trabalho de edificação dessa pessoa. Aceitemos, irmãos, o trabalho de edificação do Senhor. Aceitemos que Cristo seja formado em nós. Aceitemos que as coisas que estão acontecendo cooperem para o nosso bem, ainda que aparentemente não. Vamos viver dessa forma, irmão. Vamos encarar a vida como José. José não sabia porque estava acontecendo aquilo, mas depois, quando chegou lá na frente, ele disse o quê? Foi para a salvação de vida que eu passei por isso tudo. Então depois, quando nós estivermos assentados finalmente no trono ao lado do Senhor, nós vamos entender, porque eu passei por aquela situação, puxa, agora eu estou entendendo, por que eu passei por aquilo, por quê? Porque tinha coisas em sua personalidade que precisava ser aparada, que a pedra bruta precisava ser trabalhada. E para concluir, irmãos, abra por favor suas Bíblias em 2 de Coríntios 12. Segunda de Coríntios 12, verso 7. Todo mundo conhece, mas faz parte também do trabalho de Deus para nos edificar. Olha o 7. E para que eu ficasse mimado com a grandeza das revelações. É isso? Não, irmãos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Olha, está vendo o fruto que Deus queria? Deus não quer que o filho dele fique mimado. Deus não quer que você fique mimado. Ele não quer que eu fique mimado. Ele não quer um servo, um filho mimado. Ele quer o quê? Olha o 7, 12 e 7 de 2 Coríntios. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Ele põe isso sobre você. Nós não sabemos que espinho na carne era esse. A Bíblia não revela. Mas repare, não parece que você está passando por situações na vida em que você parece que está sendo esbofeteado. Senhor, está me batendo, está doendo, Senhor, eu não estou aguentando mais. E tome esbofeteamento. Não parece, irmãos? O verso 9. O verso 8. Por causa disso, você vai pedir ao Senhor para se livrar dessa situação. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim o espinho na carne. Verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, é para isso que continua o espinho que está na sua carne, para que o fruto de Deus possa ser formado em nós. Ele trabalha assim.
É a forma dele trabalhar, é a maneira como ele trabalha. Só cabe a nós aceitar. E tenha certeza, irmão, que o fruto que nos aguarda é muito maior. Se nós estamos passando por situações, tenha certeza que lá no finzinho do túnel tem uma luz enorme aguardando por nós. Amém? Glória a Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a aceitar o trabalho de edificação nas nossas vidas. Nos ajuda a aceitar aquilo que o Senhor prepara para nós. Ó Deus, não queremos ser filhos mimados, não queremos ser filhos que queremos fazer apenas a nossa vontade. Ó, nos ajuda, Senhor Deus, a aceitar o teu trabalho de edificação. Ó, quão fracos somos nós, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a atravessar todo esse período de treinamento. Nos ajuda, Deus. Precisamos da tua ajuda para sermos sustentados. Obrigado, Senhor Deus, porque no final o Senhor guardou para nós a grande recompensa. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes ao teu lado, ainda que debaixo da edificação. Amém.